Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate. O tema de hoje é muito importante para todos que vivem na capital gaúcha. Vamos falar da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Após um longo período de estudos e discussões, a revisão do plano foi aprovada no final de 2009 e teve ainda algumas alterações no ano de 2010. Hoje está aqui no estúdio o vereador Reginaldo Pujol, que foi relator de uma das temáticas do Plano Diretor, e vai aqui nos ajudar a relembrar de alguns aspectos importantes desse processo da revisão do plano. Também participam conosco deste debate o empresário Paulo Coelho e ainda Jorge Luiz Vanidusso, que é superintendente financeiro e comercial do Departamento Municipal de Habitação, e Vicente Trindade, que também está no Departamento de Habitação aqui da cidade. Bom, vereador, o senhor foi relator da temática número 3, que é a temática da regulação. Da regulação. Isso. E o senhor tem uma longa trajetória aí, desde 1999, atuando nas revisões do Plano Diretor. Acontece o seguinte, em 99, as circunstâncias me colocaram, no ano anterior, em 98, na presidência da comissão que elaborou o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. É o primeiro porque o anterior não incluía o ambiental. O ambiental foi uma evolução trazida na lei que instituiu o plano. Então, na condição de presidente, eu tive uma atuação muito forte e ali ficou estabelecido já naquela ocasião, já que existiam algumas situações que o plano não tinha respondido integralmente, e havia outras tantas que iam ser objeto de avaliação progressiva. Havia uma determinação que em 5 anos, por conseguinte, em 2004, teria que haver uma reavaliação do plano, uma revisão do plano. E assim se tentou a partir de 2004. Eu, inclusive, em 2005 e 2006, estive afastado aqui da Câmara, eu assumi como deputado estadual, mas sei que se tentou naquela ocasião fazer a revisão, houve uma proposta vinda do Executivo, depois veio uma mensagem retificativa, e a coisa se alongou até o início dessa legislatura. Exatamente, essa última revisão estava em estudo desde 2007 aqui na Câmara. Isso aí, desde 2007, então está se confirmando o que eu estou dizendo. Então, desde 2007 se tentava e não se chegava a uma conclusão. Então, no início dessa legislatura, houve um pacto de honra entre os vereadores, inclusive o vereador Dibe, que mais tarde ia ser o presidente da comissão de revisão, e eu fui, pela minha experiência, fui colocado nessa área que é fundamental, que é a regulação. Ali é que as situações mais complexas são examinadas, até porque a regulação e as disposições transitórias, nas disposições transitórias tem algumas situações específicas que merecem, que são contempladas de forma transitória. Tá? Uma vez aqueles efeitos daquelas disposições se esgotam em si mesmo. Satisfeito aquela situação, evidentemente que ela deixa de produzir efeitos. Bom, nessa linha eu procurei, aí se explica fortemente a presença aqui conosco do Vicente Buenos Aires Trindade, que é funcionário de carreira do DEMAB, seu superintendente técnico hoje ou de obras, como é que é? É, de superintendente de urbanismo. De urbanismo, Puderam, o nome mais pomposo. Então, mais razão de passar aqui. O Vicente me assessorou no meu trabalho, especialmente porque eu tenho muito vínculo com a área de habitação popular. Fui 2 vezes diretor do DEMAB e evidentemente fiquei com esses vínculos. Nós compreendíamos e compreendemos que existia a necessidade de algumas situações serem melhor especificadas no plano. Entre elas, se destacava, sobremaneira, as áreas especiais de interesse social. Áreas nas quais o pleito atendido
é que se estabelecesse para essas áreas um regramento específico, um regramento especial, que deveria ser adaptado às condições socioeconômicas para os quais ele se destina. Então, o plano, esse plano revisado, ele tem vários aspectos que promovem uma inclusão social, do ponto de vista da moradia, né? Exatamente nesse ponto que a importância desse plano tem sobre a habitação popular. Porque nós sabemos todos que a moradia a própria Constituição diz que o lar é o refúgio, o domicílio é o refúgio do cidadão. Quando a gente diz que alguém é domiciliado, a gente diz que alguém mora em algum lugar. Então a luta pela casa própria ficou interrompida há muito tempo aqui em Porto Alegre e no Brasil. A extinção do BNH e a não criação de um organismo que imediatamente o substituísse, criou um hiato. Que agora, né, especialmente no governo Lula, com os programas Minha Casa Minha Vida, se pretende responder. Mas para isso, as cidades tinham que estar preparadas com uma legislação específica. As regras que se colocam para as áreas especiais de interesse social, esculpidas dentro da lei do plano, são específicas, né? Elas procuram facilitar. E elas também atendem ao programa Minha Casa Minha Vida de uma forma que o programa possa se inserir nas políticas municipais? É verdade que o programa Minha Casa Minha Vida precisa ser entendido no seu conjunto, porque ele tem 3 faixas a que se destina. Tem a faixa A, digamos assim, que é aquelas que se destinam a famílias com renda de até 3 salários mínimos regionais. Esse é fortemente a nossa clientela, que precisa ser atendida pela demanda habitacional prioritária. Depois tem a faixa de 3 a 6 salários mínimos regionais e, finalmente, um de 6 a 10. Nessa faixa entre 3 e 6 salários mínimos, e aqui em Porto Alegre tem sido bem atendido. Se tem encontrado dificuldade muito forte na chamada faixa A. Aí tanto o Jorge... agora a gente já passa a palavra para vocês. Eu quero saber primeiro do Vicente, como é que essa revisão do plano diretor ela foi já sancionada no ano passado, como é que está sendo o impacto disso no DEMAB? Basicamente um ponto fundamental que o vereador colocou em relação às AEIs, são as áreas de interesse social do município de Porto Alegre. E essas áreas são fundamentais na política habitacional do DEMAB. E, sem sombra de dúvida, isso nos ajuda bastante a implantar as políticas habitacionais dentro de Porto Alegre nessas áreas de interesse social. São áreas degradadas, áreas que merecem uma situação especial para enfrentar o problema, porque, caso contrário, não teria condições. Pois é, a gente vê aqui até com o projeto Câmara na Comunidade, que os vereadores estão já há 6 meses visitando algumas comunidades específicas da região aqui, da região periférica de Porto Alegre, e a gente vê muito isso, a falta de moradias, ou moradias que existem, mas que não têm infraestrutura básica para os cidadãos, e a gente discute, vê que essa situação realmente está degradante, né? Do ponto de vista financeiro, o que o município tem feito para adquirir algumas áreas que às vezes nem são próprias para moradia, ou que tem ali algum desacordo, né, de propriedade? Iniciar salientando que o vereador dos mais qualificados é o vereador Pujol. Há muitos anos atrás foi um ícone na habitação popular de Porto Alegre. E esta expansão das habitações populares em zonas já quase na época rurais, hoje são áreas de expansão urbana, foi iniciada na administração dele. Então, melhor do que ele para falar é impossível. Do ponto de vista atual disso aí, o que a gente vê? Essas áreas, as ocupações de baixa renda ocupam que tipo de terreno? Normalmente as áreas de preservação, áreas baixas, ou seja, áreas que não há interesse das classes mais privilegiadas ocuparem. Até mesmo áreas irregulares. Exatamente, né? a maioria delas irregulares. O plano tem exatamente uma proposta de regularizar isso. Isso. Por este tipo de ocupação,
por serem áreas baixas, os custos dos empreendimentos também são mais elevados que dos terrenos regulares. Por isto, a intenção das iniciativas públicas que tem que dar o benefício e a facilitação para que para que o poder público possa construir habitação popular de baixo custo. E aí entra no plano diretor essa questão das AEs, alguns benefícios tributários que são indispensáveis, senão o próprio empreendedor não encontra a atratividade suficiente para suprir o poder público dessas habitações. E aí eu falo já do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente da faixa de 0 a 3. O programa é muito bom, ele expandiu bastante a habitação popular, só que não pensou na questão custo da terra. O custo da terra hoje nas capitais é um dificultador, quase limitador para que esses empreendimentos apareçam. Mas essa é a contrapartida do município, digamos, quando se pega o programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, e traz para o âmbito do município, a contrapartida municipal é essa do terreno? A contrapartida que o programa prevê é a infraestrutura, mas não o custo da terra. Naquele valor da unidade habitacional, naquele valor tem que estar coberto todo o custo da unidade habitacional e também o custo do terreno. A cota terreno. Por isto, por esse custo dos terrenos estarem não é valorizados, né, inclusive por causa do aquecimento da construção civil, essa faixa de 0 a 3 está quase inviabilizada. Por isso já existem iniciativas, o poder público é sensível a isto e viu que entraria também, teria que ver a questão de custos administrativos, e aí eu falo na tramitação interna da prefeitura na aprovação desses projetos, e também na questão da carga tributária, que o vereador Pujol pode entrar, que na época dele também ele fez um projeto de lei nesse sentido. Senão não é atrativo a iniciativa privada em prover o mercado dessas unidades habitacionais. Isso aí está pronto. Está andando. Bom, antes da gente voltar à questão dos tributos, então, eu quero saber do Paulo Coelho, que representa aqui o empresariado de Porto Alegre, que também faz parte do Rotary, que tem muitas iniciativas sociais, né? Certo. Como é que essa nova constituição do plano diretor está impactando nesse sentido? Nós notamos aqui um envolvimento muito grande da Câmara Municipal em resolver algumas questões. Percebe-se que há muito a ser feito ainda, né? A infraestrutura para essas moradias, por exemplo, né? O construir e alocar essas pessoas nesses locais é uma das partes, mas também tem que dar infraestrutura, como vai se locomover, né? Então um dos grandes problemas que nós temos na cidade hoje está dentro dessa questão da locomoção, de como essas famílias vão para o trabalho, a infraestrutura de escolas. Todas essas questões são importantes que sejam discutidas e, inclusive, dentro do relatório que foi feito, né, desse programa, nota-se muito a questão da Câmara trabalhando para buscar soluções. Então, o plano diretor, que ele é revisto de 5 em 5 anos, eu vejo que ele deve ser criado a partir de agora, já uma projeção, né, para que possa se trabalhar a cidade para os próximos 30, 40 anos, porque senão nós vamos acabar parando em seguida, porque a cidade não vai ter como uma das questões se locomover, né? Então não adianta levarmos a habitação para alguns lugares que não tenha o retorno em termos de transporte, em termos de saúde, educação. Então isso tem que ser muito bem observado. Certo. Na época, em 2009, quando você estava aqui na Câmara discutindo a revisão do plano diretor, a gente teve um episódio com a Vila Chocolatão, né, que seria removida para Protásio Alves, lá para os altos da Protásio, e não queria ir justamente, muitos moradores não queriam ir, porque não tinham como se transportar para o centro, que era onde a maioria trabalhava. Essa situação como é que foi resolvida pelo DEMAB? Acredito que já esteja mais foi enfrentada. O Chocolatão aqui foi toda transferida para... Onde é que é a área mesmo? E é na Protásio, passando a Manuel Elias, quase esquina com a Manuel Elias. E é uma área
Claro, eu com digo porque 181 esse processo foi unidades, antes né? da aprovação dessa revisão, Sim. mas já se tentava organizar a coisa de acordo com o Sim, que o se previa, Chocolatão né? acho que era que nem o diretor estava fazendo aniversário. Não se encontrava Exato, solução. exato. Hoje em dia, na atualidade, tanto essas obras ligadas ao PAC, né, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, quanto as obras do programa Minha Casa Minha Vida, que é hoje o programa disponível na parte opcional no país todo, é componente legal e indispensável que tenha um trabalho social e que o município assuma a condição de, em expandindo as unidades rurais para áreas mais distantes do centro da cidade, prover aquele empreendimento de rede de escola, água, esgoto, creche, posto de saúde. Isso não, a Caixa nem aprova, o programa nem aprova um empreendimento se não houver uma condição formal do município em suprir essa. Vinculado a isso está o próprio interesse do município também, que tem a CADAP, que é a questão, o eixo viário, transporte urbano, toda aquela rede de equipamentos e serviços públicos que deve acontecer. E foi só para te ter uma ideia. Só para te complementar, foi construída também uma unidade de triagem para reciclagem de lixo na Chocolatão, na entrada do Chocolatão. Programa de geração de emprego e que é renda. Programa de Geração de Emprego e Renda, né? Que, então, Quais vocês diriam que hoje é um modelo de vila que foi transferida, que foi reurbanizada em outra parte da cidade? Chocolatão. A Chocolatão é um modelo. Tem a Chocolatão, a DIC deu alguns probleminhas lá, que foi uma obra, a primeira obra do PAC aqui deu alguns problemas, a Chocolatão deu 100% certo, e a Nazaré já vai ser melhor ainda. O Vicente pode falar melhor, porque ele está chefiando essa questão toda dos projetos. O projeto habitacional da Nazaré vai ser pioneiro e na questão da tipologia, na questão de todo o serviço. Eu acho que o Vicente pode falar melhor isso aí. A Chocolatão até é um empreendimento bastante significativo para a população de Porto Alegre, porque era uma área bastante degradada dentro do município e que foi feito um esforço muito grande pelo município para que essa nova Chocolatão, vamos dizer assim, tivesse condições plenas de enfrentar e se sair com relativamente bem do processo de transição, dessa mudança toda que houve, né? Bom, mas a Nazaré são áreas que... A Nazaré é uma área do aeroporto de Porto Alegre, que é o fim da pista do aeroporto, e a Nazaré. São em torno de 1.100 e poucas famílias, que vai ser deslocado para duas áreas, uma na Senhor do Bonfim e outra na Irmãos Maristas, que é lá no Timbaúva, né, junto a Alvorada. Né. Então tem diversas tipologias, tem casas para deficiente físico, tem casas sobrados, casas térreas, apartamentos, e vai ter também, que nem o Jorge falou, a creche, escola, todos os equipamentos comunitários previstos para que uma comunidade tenha plenas condições de viver num nível bem razoável, né? Inclusive, tem nesses conjuntos comércios, para contemplar os comércios existentes nas vilas. Né? São áreas que o DEMAB designa. Foi feito o levantamento social de toda a problemática da vila e mais ou menos se construiu dentro das necessidades da população. Isso está ainda em fase de implantação. Qual é a data prevista? Assim, nós estamos com a Senhor do Bonfim aprovada, toda ela aprovada, está dentro da Caixa Econômica Federal, e nós estamos em fase de aprovação do Senhor da Irmãos Maristas. Né? E esperamos que agora em seguida, até agosto, no máximo em setembro, a gente esteja com tudo aprovado dentro da Caixa, com os orçamentos todos prontos, para a gente começar a implantar isso aí, fazer as licitações e a implantação. Né? E grande parte também das unidades habitacionais desses dois conjuntos será através do Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3. Né? A prefeitura, no caso, aí doa os quarteirões, né? E os empreendedores fazem a parte da construção das casas. Tá certo.
Bom, vereador, um dos princípios que estão na revisão do plano diretor é exatamente o desenvolvimento harmônico da cidade, até com uma questão ali de equidade, de ocupação das áreas e tudo mais. O senhor que tem uma grande experiência na questão da habitação, como é que está essa questão? E aí eu vejo o seguinte, pergunta muito bem colocada, porque a revisão acabou contemplando objetivamente o que em termos urbanísticos aqui em Porto Alegre a gente chama da primeira macrozona. É uma área física que compreende da Orla do Guaíba até, digamos assim, não é exatamente a linha, mas fica concentrado da terceira perimetral em direção ao rio. Tá? O limite, digamos, seria Carlos Gomes, Dom Pedro II, Cairu, mais abaixo aqui a área da faixa preta, etc. Então, isso aí se chama urbanisticamente a primeira macrozona. Para essa área foram feitas algumas intervenções e algumas transformações do plano. Se alterou a altura, se estabeleceu novas regras a respeito de o resguardo de área verde dentro do próprio terreno edificado, tanto no unifamiliar como na habitação coletiva. Então se criou aqui na primeira macrozona, de certa maneira ficou um pouco elitizada a primeira macrozona, porque se reduziu inclusive o adensamento. Isso faz com que a cidade hoje, é fácil se observar, está se desenvolvendo muito fora dessa macrozona. Hoje se vê, num exemplo muito significativo, aquele final da Avenida Ipiranga, além da PUC, além da Cristiano Fischer, tinha aquela área entre a CE e a Cristiano Fischer, que por longos anos não foi ocupada, está sendo agora objeto de uma verdadeira revolução. Vai transformar o bairro ali. Transformação total ali, não é exagero se dizer que está se criando uma cidade nova ali dentro. Tá? Projetos ousados, bem elaborados, dentro da filosofia do plano, ganhando alguma altura, mas preservando um bom afastamento e assegurando amplos espaços de área verde, coletivas ou dentro dos próprios condomínios. Então, esse fato gera uma situação muito específica que economicamente o Dr. Jorge aqui já teve oportunidade de citar. O terreno em Porto Alegre hoje é muito caro. Então, para a habitação popular, resta poucos espaços. A maioria das áreas intrusadas ou ocupadas irregularmente são em áreas desaconselháveis para a habitação, são chamadas áreas de risco, em costa de morro ou em áreas alagadiças, e por aí adiante. Essas pessoas se imaginam a necessidade que cedo ou tarde elas vão ter que ser objeto de uma remoção. Elas vão ter que ser transferidas para outro lugar. Algumas obras previstas para o empreendimento da Copa do Mundo de 2014, o maior exemplo é a Avenida da Tronco, vão precisar de criar a condição de que mais de 1.000 famílias que ao longo da projetada Avenida da Tronco ocupam há muito tempo e de forma irregular aquelas áreas, vão ter que ser colocadas em algum lugar. O DEMAP tem dificuldade de encontrar áreas nas proximidades. Então, o que está acontecendo? Como decorrência desses fatos, e até seguindo uma vocação natural, e considerando que, de certa maneira, a Zona Norte está saturada e que alguns espaços aproveitáveis não serão em função da necessidade de preservação do cone de aproximação no aeroporto, e como a Zona Leste já também está se exaurindo, sobrou a Zona Sul. Então hoje existe uma verdadeira febre de construções, de condomínios e prédios no chamado extremo sul da cidade de Porto Alegre. Mas, de certa forma, também são um pouco elitizados, não são? Essa área. Bom,
A tua pergunta é oportuníssima, porque me permite, inclusive, de fazer um certo desabafo. Nós estabelecemos várias áreas na Zona Sul, lá no extremo sul, como áreas especiais de interesse social, áreas que hoje não são ocupadas. Porque a gente não pode trabalhar só na emergência da correção. A gente tem que oferecer alguma alternativa de habitação para essas 40 mil pessoas que se inscreveram no DEMAB na Caixa Econômica e que estão nessa faixa até 3 salários mínimos. Que se não houver uma operação nesse sentido, elas de modo algum terão oportunidade de ter a casa. E se não tiver em casa, eu que sempre fui contrário às ocupações, chamadas invasões, chegou um momento que eu comecei a aceitar. Se não tinha alternativa, se a única forma de garantir um espaço para morar era invadir, então, o que podia fazer? O poder público não ensejava programas novos de habitação, como infelizmente hoje não está oferecendo. A gente quer quebrar esse ciclo. Tem áreas que estão sendo examinadas, doutor Jorge, lamentavelmente, com lupa por parte de setores da administração municipal, que criam toda série de dificuldades. Tem áreas que eu não vou identificar a área para não dizer que eu estou advogando o interesse de um proprietário de uma área que está com ela prometida em venda para a feitura de um grande espaço habitacional, cerca de 4 mil unidades habitacionais, praticamente ao lado da Vila Resina. Zona que já naturalmente está para lá. Há uma dificuldade, não, mas aquilo foi. A área rural não tem mais área rural. Aonde foi declarada a área especial de interesse social, o regime é outro. O município propôs e nós aqui compreendemos e votamos maciçamente quase uma centena de áreas especiais de interesse social, as intrusadas e outras onde a demanda habitacional prioritária identificou como possíveis de serem ocupadas com essa finalidade, através do engajamento dentro de um programa. Mas disse bem o Jorge, a cota terreno é muito limitada nesse programa. Então tu tem que intensificar uma área, dar um maior índice de ocupação. As áreas especiais de interesse social permitem isso para viabilizar economicamente, porque senão fica uma beleza de lei e sem viabilidade econômica é um sonho que não se realiza nunca. Tá? Um outro aspecto da revisão do plano diretor é a revitalização do centro histórico também como moradia, né? Eu acredito que para o empresariado isso também tem um interesse, né? Não há dúvida, o centro deve servir também como um local para investimentos, né? Para trazer novos moradores, novos ocupantes, até porque além do centro como moradia, ele como atrativos turísticos e tudo mais, isso tudo traz o comércio, fortalece o comércio no centro, isso tudo é muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente tem hoje uma certa evasão do centro, exato. O que acaba deixando ele, às vezes, por exemplo, à noite é um local perigoso, não se circula desprotegido, muito, daí, por consequência. A volta de moradores, ou a maior ocupação por moradores, ajudaria nesse sentido, a tornar o lugar novamente seguro. Sem dúvida, porque tem que se colocar a polícia onde há população, né? Não havendo um número expressivo de moradores ali, claro que a polícia ostensiva vai estar em locais onde se faz mais necessário. No momento que se inverte esse quadro, automaticamente a segurança pública volta a atuar de uma forma mais eficaz nesses locais. Né? E o comércio trazendo de volta para o centro, não apenas ficando nos shoppings, como hoje, né, na busca da segurança, também é outro fator importante. Né? Nós temos um centro que é maravilhoso, é muito bonito, que basta ser melhorado algumas questões aí para que ele volte a ter força e pujança como nós desejamos. Porto Alegre tem que redescobrir o centro da cidade. Eu sou morador do centro, posso falar com alguma autoridade. E há pouco tempo eu fiquei literalmente surpreso
Porque há muito tempo eu não passava por uma área de Porto Alegre. Eu, no fim de semana, dou minhas caminhadas, eu saio da minha casa aqui ali nos Açorianos e venho até o gasômetro e retorno. Então fica aquelas áreas ali eu conheço palmo a palmo. Mas um dia desses nós vimos a tentativa de sair num barco aí para visitar as ilhas no arquipélago, que se frustrou por causa que o clima não favoreceu. Nós saímos caminhando naquela área da ponta lá do gasômetro. Uhum. E ali eu fiquei absolutamente surpreso de inúmeros prédios que foram revitalizados, muitos deles incluindo o projeto Monumento, outros tantos projetos de prédios públicos, como da Brigada Militar e outras entidades, que hoje foram restaurados no seu concepção originária e são prédios muito bons. Uhum. O plano abriu esse espaço que o município, felizmente, está aproveitando bem. O maior exemplo de um esforço concentrado de revigorar o centro de Porto Alegre é o Cais do Porto. Exatamente, essa questão esse que eu queria entrar. Que foi polêmico, etc., que se anuncia agora que vai ser destrancado, que o governo do Estado está conseguindo destrancar lá no ANTAC, que me parece, a derradeira barreira burocrática a ser superada para a implantação disso. Até porque o plano tem outro princípio, que é da qualificação da paisagem urbana, né? E hoje exatamente. O CAIS, da maneira que está, não atende esse princípio. Claro, né? Quando a gente tem que fazer uma cidade para ser boa, para ser morada para o pobre, para a classe média, para o mais abastado, enfim, para todos. A cidade tem que comportar essa malha social, essa teia social que representa, que nós temos um reflexo da sociedade brasileira, que tem poucas pessoas abastadas, uma classe média muito grande e um topo bem mais amplo ainda. Então, como eu disse, eu tenho esse vício de ter passado 4 ou 5 anos em 2 momentos diferentes, atuando no DEMAB, me deixou quase que vesgo. Eu olho muito sou muito focado nesse particular. Mas a cidade tu tem razão, ela tem que ser trabalhada para o conjunto. A cidade tem que ser agradável para todos os seus moradores. Digamos, o pobre de Porto Alegre tem que viver como um pobre bem atendido. A classe média da mesma forma, assim por diante. Aí vai algumas coisas que a situação econômica do país às vezes prejudica. E no caso concreto de Porto Alegre, dificulta a sua maneira. Uhum. É que um dos nossos problemas assim, que nenhum plano diretor recente enfrentou como deveria ter enfrentado, é o sistema viário. Porque nós somos uma cidade que temos uma condenação geográfica. Uhum. O nosso centro de atividades, que é onde nós estamos nesse momento, não é centro, é uma ponta, é um istmo. Então, ninguém passa pelo centro de Porto Alegre, a pessoa chega no centro e sai do centro. Não contorna, deveria contornar pela primeira perimetral, inacabada, que deveria ter tido outras obras, entre as quais uma elevada que desce da rodoviária até aqui o gasômetro, e que não foi feito, e que não vai ser feito mais. Pois e aí a gente está num período de grande fomentação de obras com a Copa de 2014, inevitavelmente a cidade vai ter que passar por transformações e a gente está vendo que talvez não dê tempo. Eu espero que essas obras efetivamente possam ser feitas até a Copa. O prefeito Fortunato está assustado, inclusive está mudando o seu secretariado em função, na busca de dar uma maior agilidade, mas mesmo com operadores mais eficientes, vai ser encontrado dificuldade por essa emaranhado de leis que armou a burocracia e que muitas vezes leva necessariamente a que a delonga se estabeleça. Nós estamos muito atrasados, temos 30 anos atrasados, vamos tentar aproximar um pouco com essas obras. Tem que ser muito mais do que isso que está sendo
mas não há recursos nem condições físicas de se fazer. Se fizer tudo isso, já vai ser Porto Alegre vai virar um canteiro de obra. Vão ter dificuldades maiores ainda no tráfego, mas é o preço que tem que pagar. Exato. Mas um bom exemplo que nós temos agora para o centro de Porto Alegre é a criação, esse projeto do estacionamento subterrâneo. Isso é uma obra que deve acontecer realmente, que vai contribuir muito com a facilitação do centro, né, do acesso ao centro, né? Por quê? Porque além dessa situação, né, um transporte melhor e tudo mais, mas esse já é uma contribuição fantástica para o centro. Nós poderemos começar a voltar a usar o centro com uma maior facilidade, uma vez que existe lugar para estacionar. Então, essa é uma obra que deve ser priorizada dentro do município. Também está em discussão desde 2009, né? Desde a época da revisão do plano diretor. Foi previsto também. O plano tem muitas diretrizes que são indicativos de como se deve proceder no futuro. O Vicente pode até explicar melhor isso do que eu, porque é uma coisa mais técnica. Mas vou falar como povo para o povo. Tá? Essa diretriz é um indicativo de como deve se proceder. Por exemplo, fazer na Orla do Guaíba uma via expressa aqui toda. Claro que, como disse, isso pode levar 40 anos para ser feito. Tem obras, essa Avenida Tronco foi prevista pelo Loureiro da Silva, quando o Loureiro da Silva era a terceira Pimentel, também foi isso, foi mais de 50 anos. Tá? Mas tem que dar alguma diretriz. E uma das diretrizes fundamentais é, como tu disse, nesse sentido. Tá? E aí a gente tem a expectativa que isso possa ter resultado de aproveitamento dessas possibilidades novas que se imaginou. O estacionamento subterrâneo já era para ter aqui há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Tem na Europa exemplos maravilhosos. Queira Deus que esse caminho da parceria público-privada venha a facilitar esse fato. Porque, pessoalmente, eu tenho um certo ceticismo, porque as coisas, quando são concedidas no Brasil, depois vem mais ou menos como os pedágios. Tu concede, depois na metade o pessoal não quer mais pagar, não quer fazer isso, e o governo fica politicamente dando cobertura. Tu tem que dar ao investidor uma segurança, porque ninguém vai fazer uma obra dessa magnitude apenas por amor a Porto Alegre. Sem dúvida. Até porque você imagina que serão recursos externos que virão para cá, Claro. Tem interessados da Europa, etc. O Brasil hoje é um bom país para investir. Já que a Europa está quebra não quebra, os Estados Unidos estão dando apoio, então eles estão vindo para cá para fazer investir. Agora tem que ser segurança que eles vão investir e levar o dinheiro de volta deles. Senão vão investir na Grécia, já que vão ter prejuízo, investir em casa mesmo. Bom, a gente está chegando quase ao final do programa e para a gente terminar, eu quero falar exatamente sobre isso. Como está o plano diretor face a toda essa transformação porque Porto Alegre está passando, visando 2014. Podemos começar pelo Vicente, que é superintendente de urbanização. Como é que está essa questão? Eu acho que tem que dar uma força bastante grande para essas áreas degradadas de Porto Alegre, que o plano deve levar em consideração isso aí, deve ter uma flexibilização, principalmente, que nem o vereador Pujol falou, em relação à prefeitura, os outros órgãos da prefeitura, e enxergar isso aí como uma melhoria para a cidade, que é o grande objetivo do Departamento Municipal de Habitação, é a melhoria para a cidade e agregar essas pessoas na vida cotidiana da cidade de uma melhor maneira, né? Então esse é o meu recado final. O colega do DEMAV concorda com a colocação. Concordo, eu diria mais, o vereador Pujol que falou uma questão importante, que é a questão da legislação em vigor. Eu acho que ficou famosa aquela frase do presidente anterior, o presidente Lula, que, em falando sobre a obra da BR-101, falou que uma perereca estava trancando o desenvolvimento daquela obra, que é de fator econômico, do túnel, aquele negócio todo. Assim também é aqui. E por isso o trabalho de revisão do plano diretor se faz de maneira indispensável e importante. Porém, atrás do plano diretor, que é uma lei complementar, e depois a lei orgânica do município, a lei de importância maior que tem o município, precisa a legislação complementar
regular melhor que não entrave essas obras que estão todas aí, tá? Que estão aptas a tocar e a desenvolver todo o município. Só para ter ideia dos números que isso aí gera, nós temos hoje lá em projeto, tudo para a região sul da cidade, em torno de 10 mil unidades. 10 mil unidades significa 4, 5 mil famílias. Isso aí é maior que muita cidade do interior. Exato. Tá? E nosso eixo viário vai ter que acompanhar, a escola vai ter que chegar, o transporte urbano. É complexo isso aí. Então, para te ver o desafio que tem o município. Agora, sou otimista. As obras da Copa vão estar prontas na Copa. Senão, também, nós vamos ter que... Esse é o nosso desafio. Exato. Não é questão de consultar. Nós temos que fazer ou fazer, porque não existe outra alternativa a não ser realizar. Então, eu deixo aqui o recado. Em nome do prefeito de Porto Alegre. Vai sair a Copa. O empresariado está preparado para investir nesse sentido? Sem sombra de dúvida. É necessário, claro, que exista uma parceria real. Né? Colocar dinheiro, investir, tem que haver retorno. Isso é algo muito claro. Entendemos que, desde o Estatuto das Cidades, Lei Orgânica do Município e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, estão aí para contribuir. Né? Nós estamos então buscando essas alternativas. O poder público, juntamente com o empresariado, vai ter a solução adequada para a cidade. Há muito trabalho por ser feito. Né? A Copa já está chegando. Então, há necessidade de se aligerar dentro dessas demandas existentes. Tá ótimo. Vereador, e para além da Copa, o que ficou faltando, na sua opinião, nessa revisão do plano diretor? De certa forma, eu já disse, né? Nós, em termos de mobilidade urbana, nós temos que repensar a cidade. Eu me lembro que no plano originário, digamos, o de 99, nós já estabelecia prazo para que, por exemplo, o prolongamento da Avenida Anita Garibaldi fosse realizado. Veio um projeto aqui para casa, se discutiu 2 anos em cima, o projeto voltou para a prefeitura, não retornou para cá, nem vai retornar, e nem se cogita dessa via alternativa, que seria para reduzir o tráfego da CIS Brasil hoje, sabidamente Saturada, né? Saturado. E um melhor acesso para a Alvorada, porque o prolongamento previa que sairia faria aquele trajeto, iria pela lateral ali do Jardim Europa, e seguiria até a Baltazar de Oliveira Garcia. Isso implicaria que o município ia ter que desapropriar, total ou parcialmente, 400 habitações, tá? Que estão até hoje gravadas e que a pessoa não pode construir, não pode mexer, só para conservar, e que é uma mutilação até no direito de propriedade. E que a não realização da obra transforma tudo isso assim num sofisma, né? Que fica impedido da pessoa de dispor e não realizar a obra. Então, isso precisa ter arrojo e recursos. Tá? Vai chegar um momento que o município vai ter que deixar de fazer algumas coisas de custeio, de manutenção, para poder dispor de mais recursos para investimento. Claro que da raiz de tudo isso está o maior problema dessa nação, que é a farsa da Federação Brasileira. Que hoje nós não temos uma federação. Hoje nós temos um Estado unitário, porque todos os recursos, na sua grande maioria, estão concentrados lá no governo federal, que nos solta pingado, nas regras que eles nos estabelecem. Quer dizer, nós estamos tudo correndo aqui para ver se aproveitamos esses recursos do Minha Casa Minha Vida, mas o Jorge não quis dizer com todas as letras que eu vou dizer. O plano na área de habitação popular só se viabiliza com a forte atuação dos municípios, tá? Com o terreno, com a infraestrutura, etc. Porque senão não há como se fazer. A Restinga foi por muito tempo e até hoje
saudada como o melhor exemplo de habitação popular no Brasil, mas o que o poder público fez? O poder público, na ocasião, subsidiou fortemente, não na casa em si, mas na colocação da infraestrutura. Que na casa popular, a infraestrutura, às vezes, no custo total, chega a quase ser a metade do preço, não? Do que conhece bem. Então, eu acho que o plano ficou devendo essa questão de mobilidade e a cidade tem um crédito com o poder público, não só no plano diretor, mas de que nós vamos ter que, num determinado momento, fazer um verdadeiro plano Marshall aqui para Porto Alegre, para recuperar o atraso. Tá? E quando eu digo recuperar o atraso, eu não estou fazendo de maneira nenhuma crítica que quer que seja. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Tem que pensar no futuro e ver o que pode ser. Pensar na próxima revisão do plano diretor. É mais do que na revisão, de aproveitar o que tem de bom nesse aqui. Por exemplo, o plano previu que num determinado período tinha que se fazer um reestudo das áreas culturais de Porto Alegre. Está mais ou menos parado isso. Bom, infelizmente eu vou ter que lhe interromper e vou ter que interromper a nossa conversa aqui. Seria outro programa, exatamente. De interesse cultural. A gente tenta marcar outro para continuar discutindo. Me permitir aqui, em nome das pessoas que estão aqui junto, eu quero cumprimentar a TV Câmara por iniciativa de trazer pessoas como os nossos convidados de hoje têm aqui para falar sobre o problema da cidade. Pode ficar certo que tu não poderias encontrar melhores interlocutores do que esses que nós se propiciamos no dia de hoje aí, com o nosso querido Vicente, que morei já no DEMAB lá uns 30 anos, mais ou menos. Mais um pouquinho. O Jorge aqui não é tão alongada a presença dele no DEMAB, mas ele é da administração municipal, é do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que é outro universo aí, né? Exato. Que está entrando agora aqui na cidade com os containers, que está sendo aprovado pela cidade aí, estão aplaudindo porque melhorou muito aí. E a juventude aí, esses cabelos brancos que ele tem ali, né? Ele mandou pintar para ser um empresário assim, mais maduro, assim, mas é um jovem empresário, muito lúcido, que contribuiu muito no nosso programa aí. Tá, cumprimento a ti, cumprimento a coordenação. Tá certo. Aproveitando então que o senhor já representou os nossos convidados, eu quero agradecer a todos vocês pela presença aqui no estúdio. Agradeço também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui. Nós nos vemos na próxima edição.